Meu nome é Jorge Oliveira Marques de Lima, sou formado em Direito e por mais de 30 anos eu alimentei preconceito contra a Igreja Universal. As notícias que me alimentavam, durante vários anos, que era um lugar onde as pessoas eram literalmente enganadas. Essa imagem é uma das imagens mais fortes que ficaram na minha cabeça. Porque, de fato, eu acreditei que o que estava sendo colocado sobre os ombros eram sacos de dinheiro. E isso me causou uma revolta tão grande que o ódio, a raiva pelo que o bispo fazia só aumentava. E não tinha como não acreditar. Por tudo que estava sendo veiculado pela mídia, isso aqui era saco de dinheiro. Eu confiava muito nesses meios de comunicação. Eram meios que, para mim, tinha muita credibilidade. Eu não duvidava. Charlatão. Talvez o adjetivo que mais se encaixe ao Bispo Macedo naquela época. Quando eu vi nas manchetes que ele havia sido preso por charlatanismo, eu falei assim, pronto. É o que vai se encaixar perfeitamente. Esse era o crime que mais era condenável, porque se aproveitava da inocência das pessoas. Quando as notícias eram publicadas, eu nunca questionava. Eu não confrontava se realmente era verdade ou não aquilo que era publicado. Imagens como essa daqui me trouxeram grande alegria, porque como formado em direito, como conhecedor das leis, eu achei que naquela época, naquele dia, a justiça tinha sido feita. Aquele que enganava as pessoas estava recebendo a devida punição, ou seja, pagar pelos seus crimes atrás das grades. Um ódio sem explicação. Ouvir a voz do Bispo Macedo, então, era uma afronta. Era como se estivesse ferindo os meus ouvidos. Muitas vezes eu até percebia que ia começar um programa da igreja, uma programação, e eu de pronto, eu trocava de canal. Eu rejeitava, eu falei assim, não, eu não vou ouvir esse lixo, eu não vou me sujeitar a esse programa. Eu tinha muitos problemas, das mais variadas espécies, desde o problema financeiro, problema familiar, saúde, eu sofria com depressão, síndrome do pânico, sem falar que por mais de 35 anos eu vivi no homossexualismo. O meu emocional vinha sofrendo há mais de 35 anos. E numa troca de canais, eu me deparei com uma programação da terapia do amor. E ali eu parei por alguns minutos e comecei a prestar atenção. E uma palavra que foi dita, eu despertei. Felicidade. A felicidade era possível, mas o sofrimento venceu o preconceito. Porque eu já pensava em suicídio, eu já pensava que não haveria mais perspectiva de vida, porque eu já estava cada vez mais me afundando nesse sofrimento. E por conta desse chamado, eu cheguei até a igreja. Quando eu cheguei e tive a oportunidade de ser atendido por um pastor, e eu expus a ele qual que era o meu problema. Na verdade, antes de chegar até o pastor, havia muitos conflitos, porque eu pensava, eles vão me colocar para fora da igreja. Eles vão zombar de mim, eles vão fazer piada de mim e eu vou sair daqui pior do que eu entrei. Mas foi o contrário. E eu que cheguei cheio de preconceito, fui recebido da maneira mais carinhosa, da maneira mais atenciosa possível que um ser humano poderia ser recebido. E conforme eu fui caminhando, reunião após reunião, eu fui ouvindo a palavra. E eu fui entendendo que
a vida na qual eu me encontrava, no homossexualismo, era algo que não estava em desacordo com a palavra de Deus. Foi a própria palavra revelada que me fez tomar a atitude, que me fez obedecer, iniciar esse processo de transformação. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Hoje sou casado com a mulher mais linda do mundo, que tem o Espírito dele. E aquela palavra que aquele homem de Deus falou, naquela chamada de televisão, que a felicidade, ela é real, é possível você alcançar. Hoje eu vivo essa felicidade, hoje eu vivo uma vida completa. Se houvesse como mensurar o prejuízo que as fake news causaram, eu acredito que não haveria preço. Não haveria preço, porque se tratava da minha alma, se tratava da minha vida. E o que mais contribuiu para que eu não chegasse até a Igreja Universal foram essas fake news. Elas bloquearam totalmente o meu entendimento. Apesar de ter formação jurídica, apesar de ser estudioso das leis, apesar de ser considerado uma pessoa inteligente, aquelas fake news, elas entraram na minha mente de tal forma que bloquearam. Mas também quando eu cheguei e descobri que todas aquelas notícias, tudo que era falado a respeito do Bispo Macedo, a respeito do trabalho da igreja, tudo aqueles atos que denegriam a imagem da igreja, quando eu cheguei ali eu vi que não tinha nada a ver. E você, que de repente tem visto essas fake news, está sofrendo, mas também está vivendo esse conflito das fake news, eu convido você a comprovar. Venha e veja. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo, muito mais acontecerá com você.